conta do Jornal à Tarde, que queria falar. Nildo saiu primeiro, depois eu saí, mas assim, creio que devo ter perdido umas 2 ou 3, no máximo 3 participações aqui, mas assim, valorizo muito esse momento. E quem me conhece, conhece a minha história, principalmente na rede municipal de Salvador, sabe que eu sempre estive no debate, né, como técnico de secretaria, mas como professor, que sou da rede municipal de Salvador também há mais de 20 anos, e assim, me sinto com um lugar de fala, né, porque sou professor da educação básica e conheço sim o chão da escola, porque sou do chão da escola. Eu acho que isso me torna e me dá assim ao mesmo tempo que o conforto de ouvir como secretaria, mas coloquei o band-aid no umbigo também, como a nossa terapeuta ali e professora recomendou. Mas assim, tirando a brincadeira, eu fico muito confortável e assim, entendo que é um momento mesmo. E compreendo esse sindicato como o meu sindicato também. E sei que todo debate aqui é um debate pela valorização da educação básica brasileira. E aqui a gente não está fulanizando, aqui a gente está falando de política pública. Claro que cada um no seu espaço, cada um no seu, em instâncias diferentes, mas compreendendo esse mesmo processo, identificando sempre os responsáveis. Eu não gosto muito da identificação dos culpados. E assim, a gente identifica responsáveis e faz a meia-culpa mesmo, compreende quando foi um processo aligerado, quando foi um processo sem escuta, embora a gente entenda que generalizar nunca é o caminho mais correto, né? A gente deve combater qualquer tipo de generalização, de achar que todo professor é isso, que toda secretaria faz isso, que todo técnico de secretaria faz por maldade, levantar, hoje eu vou para a secretaria, eu quero inventar alguma coisa e vou, né, assim, às vezes, né, no discurso parece que é dessa forma, mas não é. Então vamos lá, anotei tudo, acho que é um espaço para a gente escutar, porque sei que o compromisso do sindicato, da PLB, não é só o compromisso com a carreira e com a remuneração do professor. Tanto é que se a gente olhar para as lutas pela democratização da educação no Brasil e na Bahia, as lutas sociais sempre tem a bandeira da PLB. Então, assim, a PLB não se restringe apenas à discussão sobre carreira de professor, mas é um espaço democrático que se constituiu com grandes nomes da educação brasileira, e aí eu queria mesmo fazer referência a isso, ao papel que o sindicato tem, ao respeito que a Secretaria de Educação tem, toda vez que senta, toda vez que a gente está numa mesa de diálogo com a PLB. Eu, inclusive, devo muito da minha formação na educação à PLB, e ali tem uma pessoa que tem um espaço cativo no coração, que é a professora Elza Mello, porque, inclusive, uma das minhas primeiras tarefas foi a reestruturação do plano dos professores da rede municipal. Elza está ali. Eu fiz parte da comissão com Elza, fiz parte da comissão com... Está ali a minha colega que está ali também de rede municipal. Então a gente sempre numa escuta sensível para entender fragilidades na condução da política e como a secretaria não pode, da mesma forma eu trago isso para o MTE também, professor Nilton, a gente não pode, como técnico de secretaria nem como técnico de MTE, se colocar na postura de capataz. Acho que isso não cabe, né? Então assim, a gente precisa entender os espaços, que são espaços diferentes, mas a gente está para ouvir, a gente está para mediar, né? A gente está para construir caminhos possíveis. Então assim, anotei tudo, tem alguns encaminhamentos. Primeiro, esse grande debate que a gente teve aqui, é porque a gente ainda identifica que a secretaria é o órgão central do sistema de educação, e não é. O órgão central, conceitualmente, pode até ser a secretaria, mas a gente tem que tornar a escola o nosso órgão central. A centralidade do sistema de educação precisa ser a escola, porque quando a gente escuta lá da escola, eu acho que por isso que o chão da escola se repete tanto nas falas, é porque muitas vezes nas políticas, sejam estaduais, sejam políticas nacionais de educação, a gente não percebe ainda a centralidade da escola dentro deste processo. Então eu adotei isso, eu sei que o órgão central dentro do sistema é a secretaria, mas simbolicamente a gente precisa trazer a escola para essa centralidade, né?
Uma outra inquietação que veio, como é que a gente resolve essa questão da alfabetização? E aí foi perguntado ao fórum, foi perguntado ao conselho e foi perguntado à secretaria também. O único caminho viável é o regime de colaboração. A gente precisa validar, respeitar e ter mais políticas voltadas para o regime de colaboração. A alfabetização é lá com o município, mas o Estado não pode nem deve ficar alheio a esse processo. Seja o processo de formação das equipes da secretaria, seja o processo de, por ter um espaço maior, tanto do ponto de vista orçamentário, talvez o Estado adentrar nas políticas municipais, fortalecendo a alfabetização e o regime de colaboração, para que a gente não tenha um achatamento do ponto de vista da alfabetização no ensino médio. E isso chega lá na ponta com diagnóstico e muitas vezes não tem espaço também no currículo para a gente fazer isso. Parar e alfabetizar e depois colocar esse menino de novo no ensino médio, na primeira série do ensino médio. Então, essa questão do regime de colaboração é super importante. Inclusive, a Bahia precisa agora, com o compromisso da criança alfabetizada, que é uma grande política, tem duas grandes políticas no forno aí que eu acho que são bem bacanas. Primeiro é a Escola das Adolescências, porque vai dar sentido ao ensino fundamental 2, porque a gente perdeu muito também no ensino fundamental 2, e o compromisso com a criança alfabetizada. Que inclusive, antigamente a gente tinha uma discussão do ciclo da alfabetização até 8 anos. Hoje a gente puxou para até 7 anos. A consolidação da base alfabética até 7 anos. Mas o município não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa olhar para os dados, para os indicadores e entender se o município não consegue fazer sozinho. É importante que o Estado entre com o regime de colaboração e fortalecendo isso para a criança ser alfabetizada na idade certa no município. Chega no ensino fundamental 2, faz sentido também um currículo e uma escola de adolescências, como o governo federal está propondo, e chega no ensino médio, com base alfabética. Isso, metade dos nossos problemas acabaram quando a gente consegue fazer isso. Então, assim, destaco esse papel do regime de colaboração e nós temos aí no forno a questão do criança alfabetizada, que vai ser uma grande pactuação entre o governo federal, governos estaduais e os governos municipais. Pardal foi o primeiro a falar e ele traz uma coisa também que faz sentido, é o tempo do ensino fundamental, da escola de tempo integral, de 7, de 8 ou de 9. A gente tem as 3 modelagens dentro da rede. Tem de 7, tem de 8, tem de 9. A do fomento mesmo é tudo de 9. Com evasão escolar também. Porque a carga horária de 9 é entendida para alguns como muito pesada. A de 7, a gente tem um problema dessa quebra de turno e para os municípios mesmo fazer essa operação, principalmente com o transporte escolar, é muito complicado. Porque chega no meio, tem uma turma que vai até o final da tarde, tem uma turma que vai. Então, é necessário a gente trazer para essas discussões o que é que como os professores pensam, como as escolas têm feito essa gestão e até ir além, como é que os municípios, por conta do transporte escolar, que na Bahia é feito no regime de colaboração através do PET. E às vezes a falta do transporte escolar define o tipo, se vai ter aula ou não vai ter naquele dia, ou até se vai atender ou não com o ensino de tempo integral de 7, de 8 ou de 9. Eu acho que é uma discussão bem pertinente que a gente precisa fazer. Tem a situação do adoecimento dos professores, da carga excessiva de atividades burocráticas com os coordenadores pedagógicos, e aí eu preciso fazer justiça ao que o movimento que a Arielma faz com os coordenadores pedagógicos, porque quase que diariamente a Arielma sinaliza para nós da secretaria determinadas situações envolvendo justamente isso. Aí eu poderia ir além. Tem a questão do assédio moral, tem a questão da gestão da escola, muitas vezes não entender qual é o papel que o coordenador pedagógico tem, e aí a gente não pode, uma coisa que era tão desejada nas redes, que é a figura do coordenador pedagógico, a gente ter uma visão míope desse processo, até porque o coordenador pedagógico não é da gestão da escola, porque aí a gente até derruba, foi muito usada aquela ideia da dupla gestora,
como se o coordenador pedagógico fosse da gestão da escola, mas o coordenador pedagógico não é da gestão da escola, embora tenha um papel estratégico, como o professor tem um papel estratégico, mas é da carreira da carreira docente, do magistério, né? A figura do gestor é uma outra situação, né? Passa por eleição, é nomeado pelo executivo, diferente do coordenador pedagógico. E assim, eu sei que as redes desejaram muito, e a rede estadual também desejou muito a figura do coordenador, e a gente não pode, a partir do momento que a gente tem, a gente negligenciar o uso, a gente negligenciar a função, a gente negligenciar o desempenho da função. E aí entra esse papel do adoecimento, que hoje está muito forte na escola, professores adoecidos, estudantes adoecidos também, né? E quem trabalha com energia, quem trabalha com escola sabe que ao final da nossa jornada a gente chega em casa, parece que a gente bate uma laje, né? Porque assim, o físico foi embora, porque quem trabalha com sala de aula, com expectativa, com público, de escuta, de intervenção, com adolescente, sabe que energeticamente a gente se acaba, e é importante que a gente tenha o cuidado com esse profissional da educação, o suporte emocional, né? Agora eu não vou antecipar porque vai ser lançado na próxima semana, mas a gente vai ter uma grande política com psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Por núcleo territorial, justamente para dar suporte à gestão, para dar suporte ao coordenador pedagógico, às crises que a gente tem, que essas crises também, professor Danilo, elas fazem parte do nosso momento histórico, né? Assim, hoje os estudantes no ensino fundamental, na educação infantil, eles chegam nas escolas hiperestimulados por conta das mídias inteligentes. Então, assim, a gente trabalha o tempo todo. Quando a professora diz assim, em janeiro eu estarei de férias,